Graças e paz, igreja. Feliz Dia dos Pais para todos aqueles que são pais, né? Uma data tão especial e a gente vive em uma época que a figura paterna tem sido descaracterizada na sociedade, né? Principalmente por conta de Satanás. E Deus deu o privilégio, a incumbência de homens hoje poder refletir um pouco desse amor do Pai. Então, parabéns para todos os pais, porque hoje é esse dia que nós celebramos e lembramos também daquele que é o Pai eterno, que é dono de todas as coisas. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai bendito, te louvo e te agradeço, Pai, por esse momento. Te louvo, Pai, por tudo que foi feito até agora. Que a gente consiga continuar meditando na sua palavra. É isso que eu lhe peço, em nome e por amor de seu Filho Jesus. Amém. Amém? Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8. O título dessa mensagem é Ensino a respeito da oração. A palavra do Senhor diz bem assim: quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu pai que está no secreto, e o seu pai que vê você em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não use vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam antes mesmo de lhes pedirem. Amém? Bom, hoje continuamos com a nossa série de exposições bíblicas intitulada Discipulado, que é baseado no Sermão do Monte, que está ligado no Evangelho de Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7. Então, agora nós entramos no capítulo 6, então estamos na metade da série, e glória a Deus por isso. E a intenção dessa série é nós trabalharmos ou tentarmos forjar um pouco desse caráter do discípulo que Jesus nos ensina. Antes de iniciarmos ou de irmos mais a fundo nessa pregação, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês nessa manhã. Qual a coisa mais importante da sua vida? Sim, qual é a coisa mais importante da sua vida? Sim, qual a coisa mais importante dentro da sua caminhada cristã? É o trabalho? São os amigos? A família? São os afazeres? Quais são as coisas mais importantes? Ou qual a coisa mais importante da sua vida? Se a sua resposta foi qualquer uma outra do que você falar sobre ter um relacionamento íntimo e sincero com Deus, você precisa reordenar o foco do seu coração. Sim, você precisa reordenar as suas paixões e redescobrir que a sua paixão primordial está em Deus. Concordo com o Agostinho de Hipona, quando ele diz que viver bem depende de reordenar os nossos afetos. Amar o sucesso mais do que a Deus e ao próximo embrutece o coração e nos torna menos capazes de sentir e aprender. Viver bem depende de reordenar os nossos afetos. Atualmente nós vivemos em uma rotina totalmente acelerada. E convenhamos, 2026 parece que passou no instalar de dedos, né? Parece o Thanos lá na Marvel, né? 2000 e quanto? 26 que eu falei? 25. Você vê, né? A cabeça já está no ano que vem, ansiedade. O bom é que a gente passa vergonha em público, né? Então 2025 parece que passou no instalar dos dedos. A gente vive num ritmo tão acelerado que a gente já está fazendo planejamento para o ano que vem. E realmente, nós fazemos isso, né? Nunca nós estamos satisfeitos com a forma que nós vivemos. Sempre queremos mais, nós sempre queremos o algo novo, ou nós queremos sempre viver no futuro e esquecemos de colocar os pés no chão dentro do presente. E entendemos o contexto que nós vivemos. Muitas vezes nós só lembramos de Deus, principalmente quando o calo aperta. Convenhamos. Quantas vezes nós oramos somente quando o calo apertou? Ou quando a solução não tem mais jeito? Quantas vezes que nós lembramos de falar com o Pai somente quando tudo ficou de ponta cabeça? E aí sim você fala, agora eu tenho um Pai, eu tenho alguém que é para recorrer.
E muitas vezes a gente só busca o contato com Deus nos momentos mais complexos da nossa vida. Concordo com o teólogo Timothy Keller quando ele diz que a oração é simplesmente a chave para tudo o que precisamos fazer e ser na vida. A oração é a chave para tudo o que precisamos fazer e ser na vida. Por conta disso, eu gostaria de perguntar para você, como tem andado a sua vida de oração? Sim, como tem andado a sua vida de oração? Você tem conversado com o Pai? Você tem investido num relacionamento íntimo e profundo com Deus? Ou você só deixa para orar quando você está na igreja? E se você só deixa para orar na igreja, tem um grande problema. Porque muitas vezes a gente se dispersa, né? A gente parece que sofre alguns probleminhas que a gente começa a ouvir uma pessoa orar aqui na igreja, a gente já se dispersa, começa a orar junto com o outro, e não lembra nem dos nossos pedidos. Mas, ultimamente, a gente tem colocado muitas vezes o nosso foco em outros lugares do que o nosso olhar em Cristo Jesus. Por conta dessas questões, eu queria trabalhar com vocês hoje em 3 breves pontos a respeito da oração e aquilo que o Evangelho nos desafia a viver. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã é que nós precisamos reajustar o foco do nosso olhar. Sim, nós precisamos reajustar o foco das nossas orações, que está atrelado ao versículo 5 de Mateus 6, que diz que quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Conforme nós conversamos nas últimas semanas, o capítulo 6, pelo menos, ele é uma virada de chave dentro do Sermão do Monte. Se nós vimos no capítulo 5 Jesus debatendo ou criticando a forma e a ética que os fariseus viviam, agora no capítulo 6 nós vemos Jesus criticando referente à espiritualidade daqueles fariseus. Então, no capítulo 5, nós vimos a respeito do adultério e de outras questões. Agora, no capítulo 6, nós vemos Jesus atacando aquele que é o tripé da vida de adoração de um fariseu, que é o jejum, a caridade e a oração. Então, nesse ponto, nós estamos trabalhando referente à oração. E nós vamos ficar um pouquinho aqui, tá? Então, pelo menos mensagens a respeito de oração não termina hoje. Semana que vem nós continuamos falando sobre isso porque é uma parte fundamental e essencial sobre a nossa caminhada. Então, conforme nós falamos, Jesus ele faz essa virada de chave no capítulo 6. E nós vemos que no versículo 5, Jesus ele começa a atacar diretamente a forma em que os fariseus viviam. Jesus ataca a forma hipócrita que aqueles fariseus daquela época viviam diante da sociedade judaica. Eu acho que a versão da paráfrase a mensagem ajuda a gente a compreender um pouquinho melhor esse capítulo 5, esse versículo 5. Dudu, consegue colocar para mim o próximo slide, fazendo um favor? Que diz bem assim: e quando forem orar à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando espetáculos? Vou repetir novamente. Quando forem à presença de Deus, não façam disso de uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando tudo? Jesus deixa bem claro que a oração não é um local de interpretação. A oração não é um lugar que nós encenamos diante de Deus. A oração não é um local que nós colocamos uma máscara diante de Deus. Mas a oração é um momento íntimo e transformador que nós temos com o nosso Pai. Com o nosso Pai que nos vê no secreto e que cuida de nós. É interessante porque a palavra hipócrita, no grego, ela vem da expressão máscaras. E é interessante porque no antigo teatro grego, os gregos utilizavam de máscaras para poder interpretar. E Jesus está falando, quando vocês orarem, não vistam máscaras.
Não coloquem máscaras para se apresentarem espirituais. E um dos maiores problemas que nós temos é que muitas vezes nós chegamos com máscaras em cima de máscaras diante de Deus. Nós colocamos uma roupagem de crente para nos apresentarmos como espirituais para as pessoas. Quantas pessoas que se gostam de apresentar como espirituais? Basta observar as redes sociais. Pessoas fazem performances, caras, bocas, usam trajes gospels somente para mostrarem que são espirituais. E Jesus está falando que ele não está preocupado com nenhuma coisa dessa. Jesus, ele não quer atores diante dele. Ele quer pessoas sinceras, que têm um coração contrito e quebrantado diante do Pai. E Jesus, ele está falando exatamente sobre isso. Jesus não quer que pessoas que façam peças e encenações diante dele. E aqui, para quem já assistiu The Chosen, sabe o quanto funciona o sistema farisaico, porque é bem interpretado na série, né? Na série mostra, vira e mexe, momentos onde judeus fariseus iam para as praças públicas berrar a toda alta voz para se mostrarem espirituais. É interessante porque o texto que Jesus está trabalhando, ele está falando sobre praça, né? Não fiquem em pé nas esquinas, não é isso que Jesus está falando? No versículo 5? Não façam como os fariseus que ficam em pé nas esquinas. E estudando um pouco sobre esse texto, a palavra esquina, no grego, significa plateia. Então Jesus está falando, não encene, não faça a sua fé um show, porque você não tem plateia. E muitas vezes a gente encena dentro de uma vida religiosa a fim de agradar diversos tipos de plateias, para que nós sejamos ovacionados e reconhecidos diante de todos. Pessoas que buscam uma espiritualidade dessa forma já têm o seu reconhecimento, mas não têm o reconhecimento de Deus. É isso que Cristo está afirmando. E atualmente nós vivemos em uma sociedade de espetáculos. Nós vivemos em uma sociedade que prega que tudo deve ser um espetáculo. Basta ver o Super Bowl, né? Nos Estados Unidos. Aquele mega evento, aquele evento lindo que reúne todas as marcas e é o maior marketing lucrativo dos Estados Unidos, né? Naquele ano. Então, a Coca deixa para aquele momento, para aquele espetáculo, para investir seu melhor comercial, e as outras marcas fazem isso. E muitas vezes a gente quer viver essa sensação que tudo precisa ser grandioso, tudo precisa ser instagramável na nossa vida. Nós vivemos em um tempo que nós queremos fotografar e postar o tempo todo. Ó, tá vendo? Eu estou fazendo isso assim assado. Essa semana eu me deparei com um momento interessante lá na empresa, que a moça que estava do meu lado, ela pegou o café, colocou, encheu lá o copinho bonitinho, tirou uma foto, postou e se desfez do café. Era o que aquilo ali? Comecei a semana bem. Era somente para quê? Para ter like para as pessoas. A pessoa nem tomou. E o café está caro para caramba, né? Imagina meu coração apertado, vendo aquele melita indo embora no ralo. 40 pau indo embora. E é complicado. Ainda bem que não era uma cápsula da Dolce Gusto, que ia apertar mais ainda, né? Mas, muitas vezes a gente fica preso a essas questões, referente ao reconhecimento. Nós tratamos a fé de uma forma instagramável. Muitas vezes nós chegamos na igreja e queremos postar. É bom, se você quiser tirar uma foto, posta @PIBCentral, todo mundo. Ok, faça isso, potencialize. Mas, meu irmão, a igreja não é um lugar de espetáculo. Muitas vezes as pessoas veem a pessoa da multimídia, vê a Karina chegando, a pessoa faz aqui, ó, levanta a mão, ó, Senhor, receba, sabe? Mostrando aquelas caras e bocas que ela é uma pessoa espiritual. Deus não está preocupado com a foto que vai para o Instagram da igreja, que demonstra que você é espiritual. Deus está preocupado com o seu coração. Se você faz caras e bocas para demonstrar que você é espiritual na igreja, mas não vive dessa forma, você é um hipócrita, você é um ator, e isso desagrada a Deus. Porque pessoas que fazem caras e bocas na igreja, mas não conseguem viver uma fé ativa e relevante no mundo, são pessoas que atuam e tentam demonstrar uma falsa espiritualidade.
Nós vivemos em uma época que nós estamos cansados de ver crentes e mais crentes dando péssimos testemunhos, onde pessoas falam, ali, ó, crente, ó, tá vendo? É um mentiroso. Veste a roupa de crente, mas não consegue viver de uma forma diferente. Então, uma espiritualidade, um contato com o Pai, que não causa transformação nenhuma, é uma fé morta e vazia. O problema é que nós transferimos essa forma exacerbada que o mundo nos convida para o campo da fé. Nós queremos uma fé de espetáculos. Nós queremos uma fé exibicionista. Porque se você não tiver uma fé que seja bonita para todos enxergar, não vale a pena. Não vale a pena você viver uma fé que não tenha sentido nas redes sociais. Nós, parafraseando, nós vivemos em um grande show da fé. Não é só um local que vive um show da fé, mas muitas vezes nós queremos viver um grande show da fé, usando máscaras, ao invés de ter um coração contrito e quebrantado diante de Deus. Então Jesus, ele critica diretamente esse tipo de comportamento que fala sobre essas orações dos fariseus. Jesus, ele não está preocupado com a sua interpretação. Jesus está preocupado com o seu coração. É interessante a gente reparar porque Jesus, ele não está criticando somente uma pessoa, ele está criticando um sistema religioso, um sistema que ele é diabólico. Porque toda Israel vivia de acordo com aquele sistema. Para eles, os líderes eram aquelas pessoas que faziam escarcéu na via pública. Os judeus, eles preferiam confiar naqueles que interpretavam do que analisarem e ouvirem as Escrituras. E muitas vezes a gente busca foco e busca pelo menos referências em pessoas que encenam a sua fé. E aqui fica um sinal de alerta. Porque se a gente não ligar o sinal de alerta, nós seremos essas pessoas que refletem para as outras que existe uma fé que é totalmente encenável. Nós vamos falar que adoramos a Deus, mas vivemos um Deus morto. Filipenses 2:3 diz bem assim: não sejam egoístas e nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Meus irmãos, a gente não pode viver uma fé de maneira egoísta e nem que tente impressionar alguém. A maior dificuldade é que muitas vezes nós nos escondemos atrás desses preceitos egoístas. Muitas vezes nós nos escondemos atrás dessas questões. Jesus expõe que o verdadeiro louvor que sai do coração é mais importante do que a atuação. Jesus está mais preocupado com o coração de um verdadeiro adorador do que pessoas que encenam uma vida religiosa. Por isso que eu gostaria de fazer mais uma pergunta nessa manhã. Quais plateias o seu coração tem tentado agradar? Sim, quais plateias o seu coração tem tentado agradar ultimamente? E você pode ter tentado aqui, Felipe, eu não oro em público, Jesus está criticando a oração pública, eu não faço a minha vida um show da fé, eu não enceno, eu sou até tímido. Então, como que eu vou falar em praça pública se eu sou tímido, se eu tenho vergonha de falar? Se quando me pedem para orar na igreja, eu me embaralho todo. Meu irmão, Jesus está criticando aqueles que se envergonham de falar sobre ele. É interessante, até eu estava conversando com o pessoal hoje na IBD, porque Apocalipse 21:8 fala que os tímidos não entrarão no reino de Deus, não é isso? Apocalipse 21:8. Ele vai falando uma listinha grande, né? É interessante porque muitas vezes nós utilizamos da nossa timidez como muletas. Nós utilizamos a nossa timidez para não orarmos para outras pessoas. Nós falamos, eu não vou orar, eu sou tímido. Meu irmão, não utilize da sua timidez como ferramenta para você fugir ou enfeitar a sua fé. A timidez, ela muitas vezes está atrelada ao campo da autoaceitação e autoafirmação. E muitas vezes, quando nós trabalhamos nesse campo da autoaceitação e autoafirmação, nós queremos nos provar para outras pessoas. Nós estamos buscando aprovações de plateias. E a plateia que o nosso coração deseja agradar e ser louvado nunca é suficiente.
E muitas vezes nós damos desculpa da timidez. Eu sou tímido para poder fazer isso. Meu irmão, se você entra aqui e não tem a capacidade de se relacionar e conversar com seu pai, que é meu pai também, tem um sério problema. É bonito ver as crianças aqui cantando, né? Tinham aqui cantando Paiê, né? Na musiquinha dos Dias dos Pais, né? E é bonitinho ver isso aqui, né? Essa homenagem. Se você não consegue falar com o seu papai, com o seu paiê, que tem um acento circunflexo, como que você vai relacionar com Deus, que é seu pai? E a gente vive muitas vezes nesse campo de autoaprovação. Eu tenho que ser aceito. As pessoas têm que ouvirem o meu louvor e minha oração e têm que ficar engrandecidas sobre isso. E Deus não está nem um pouco afim disso daí. Deus não quer pessoas que atuem diante dele. Deus quer pessoas sinceras, que reconheçam quem ele é. A partir do momento que nós fazemos isso, o nosso Deus é totalmente o outro. Concordo muito com o filósofo Søren Kierkegaard, quando ele afirma que a oração não transforma a Deus, mas transforma aquele que ora. A oração não transforma a Deus, ela transforma a mim mesmo. Quando nós oramos, nós somos transformados por completos. Nós somos desafiados a transformarmos o mundo. Hoje na IBD nós estávamos falando um pouquinho sobre a oração de Paulo e Silas, lá em Atos 16. E é interessante porque Paulo e Silas estavam orando, as cadeias foram abertas, e a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Foi fugir? Foi pregar o evangelho. A oração muda aquele que ora. Aquele que ora é comprometido com a missão e com o evangelho do reino de Deus e anuncia as boas novas para as outras pessoas. A oração muda tudo. Principalmente, ela muda a mim mesmo. Eu concordo muito com Gerson Borges quando ele canta que só de estar em tua companhia, o meu coração começou a mudar. Passei a ver tudo aquilo que não via. A tua presença vai me transformar. Sim, só de estar na companhia de Deus, a presença dele nos transforma e nos molda para sermos pessoas diferentes. Somente a presença de Deus é capaz de transformar a minha e a sua vida. Como tem andado a sua vida de oração? Como que tem sido a sua vida de oração nos últimos dias? O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã é: não tenham uma espiritualidade morta. Está atrelado aos versículos 7 e 8, que diz que, e orando, não use de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam por muito falar não serão ouvidos, que serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhes pedirem. Se anteriormente nós falamos que a hipocrisia é um abuso no coração daquele que reconhece a Deus, tentando tirar o foco de Deus, colocando a visão dele dentro de uma questão egoísta, agora nós falaremos um pouco sobre aquilo que os gentios ou os pagãos ensinavam a respeito da oração. Se o foco inicial, Jesus ele está atacando os fariseus, agora ele está atacando aqueles que tentam se espelhar na espiritualidade de pessoas que não professam a mesma fé. Então Jesus ele vai diretamente no ponto dos pagãos. E é interessante porque, ao observar diversos tipos de religiões, nós vemos que sempre existe um rito ou uma forma de meditação, existe um mantra para tentar conversar com algo que é transcendente ao ser humano. Basta observar religiões budistas, religiões de matriz, questões de parte hindu, até religiões de matriz africana. Todos tentam seguir ritos para, de alguma forma, entrar em um certo tipo de transe para terem contato com uma entidade. Jesus está falando, não fique fazendo um rito, não faça um mantra, não faça da sua espiritualidade como aqueles que não professam a mesma fé e não confiam no mesmo Deus, porque eles creem num Deus morto.
É interessante porque quando Jesus ele fala isso, quando ele fala sobre vãs repetições, ele não está falando que é proibido você repetir a sua oração. Sabe? Jesus, eu preciso de uma cura lá em casa, urgente. Amém. Daí você ora no outro dia. Jesus não está falando que isso é problema. Jesus não está falando que é problema você orar pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu filho. Mas ele está falando sobre vãs repetições. Repetições vazias, sem vida, sem contato com o eterno. É interessante porque muitas vezes a gente não se coloca nesse lugar, mas muitas vezes nós entramos num campo tão automático da fé, que muitas vezes nós falamos com Deus palavras que nós mesmos não sabemos e entendemos que estamos falando com Ele. E até eu refletir essa mensagem, eu comecei a colocar, o que eu falo para Deus que entrou no campo dessa repetição vã? No campo do automático. Porque nós fazemos isso. Senhor Deus, nosso Pai, entramos na sua presença e começamos. Você fala, mas eu entendo que Ele é meu Pai, que Ele é Deus. Isso aqui faz sentido? E muitas vezes a gente entra nesse campo do automático. E Jesus está criticando exatamente isso. De você entrar no campo do automático. Você não compreender aquilo que seu coração está falando. Jesus ele está mais preocupado, como eu falei com vocês, com o coração do que somente com as palavras que nós falamos. É interessante porque nós vivemos em uma época de virtualizações dos relacionamentos. Nós vivemos relacionamentos virtuais, basta observar suas redes sociais. Nós curtimos, compartilhamos, ligamos pela videoconferência no WhatsApp. Nós vivemos relacionamentos de formas virtuais. E essa semana eu me ousei e tentei fazer um exercíciozinho um pouquinho mais profundo do que isso. Refletindo um pouco sobre a oração, eu falei, eu vou colocar no chat GPT. Chat GPT, crie uma oração que dê para ser lida numa igreja em 30 segundos. E o chat GPT trouxe isso que está aqui atrás. E eu quero ler com vocês essa oração belíssima que o chat GPT criou em 30 segundos. Olha o que o chat GPT retornou para mim a respeito de uma oração que eu pedi para ele criar. Senhor soberano e misericordioso, exaltamos o teu nome acima de todo nome, pois tu és o Criador de todas as coisas e sustentador de cada fôlego nosso. Glorificamo-te por tua santidade imutável, por tua graça que nos alcança, por teu amor revelado em Cristo Jesus. Que nossas vidas sejam reflexos da tua majestade, da tua glória, honra e louvor, sejam eternamente seus, agora e para sempre. Amém. Eu gostaria de perguntar para vocês nesse momento, vocês acham que isso é uma oração? Vocês acham que isso é uma oração que um cristão deve fazer? Não. Isso é uma oração virtual, é uma oração sem vida, é uma oração sem coração, é uma oração de uma pessoa ou de algo, de um algoritmo que não é entregue diante do altar de Deus. Deus está preocupado com o nosso coração, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, porém nós precisamos rasgar os nossos corações. O chat GPT trouxe uma oração mais linda que eu possa construir aqui. Porém, é uma oração sem vida. E muitas vezes nós pautamos a nossa vida em orações sem vida, orações sem valor, sem sentido algum, orações sem Cristo Jesus. Isso daqui é algo artificial. Isso daqui não é uma vida, isso aqui é uma máquina. Uma máquina que me trouxe uma bela oração em menos de 2 segundos. A máquina não consegue glorificar a Deus, mas você consegue glorificar e ter contato com o seu Pai eterno. E você precisa rasgar seu coração diante dele. Nós somos criados para o louvor e para a glória de Deus, e não por outra coisa. Deus ele está preocupado com os nossos corações. Deus está preocupado com as nossas vidas diante dele. Enquanto eu refletia sobre essa mensagem, eu fiquei pensando sobre isso. Quantas vezes que nós utilizamos de subterfúgios? Tentamos copiar orações de pessoas que nunca nós vivemos, ou fez parte da nossa tipo de espiritualidade. Eu quero orar daquele jeito. Meu irmão,
Ore do seu jeito, mas ore. Abra seu coração. Ah, Felipe, eu não consigo. Ore em silêncio, porque Deus te ouve. O salmista fala que mesmo antes da palavra chegar na nossa boca, o Senhor já conhece. Palavras vazias não refletem a glória de Deus. Palavras vazias não transformam quem Deus é. Palavras vazias só nos distanciam do caminho do Pai. Liguem o sinal de alerta na sua jornada de oração. Ligue o sinal de alerta quando você estiver entrando no automático. E se você não tem entrado no automático porque você não tem orado, comece a orar. Caso contrário, você estará indo para um lugar totalmente distante do eterno. O terceiro e último ponto que eu tenho para trabalhar com vocês nessa noite é nessa manhã, uma coisa linda. Eu entrei no automático, né? Aquele que fala também entra no automático muitas vezes. Invista em um relacionamento de intimidade com Deus, que está ligado ao versículo 6. O versículo 6 diz bem assim: mas ao orar, entre no seu quarto secreto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. A oração tem um caráter pedagógico para a nossa fé. Ela tem um caráter pedagógico, onde todos os cristãos precisam aprender com o Pai. Ah, Felipe, como é que eu sei ouvir a voz de Deus? Ore. O próprio Pai vai falar com você através da oração. Eu concordo muito com o C.S. Lewis quando ele diz sobre a oração. Ele diz que Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela a minha dependência, minha fome e sede por tua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. A oração muda a mim mesmo e a forma que eu atuo referente ao próximo e todas as outras circunstâncias. Jesus, ele nos convida para momentos íntimos de intimidade com Ele. Uma espiritualidade verdadeira não se dá no campo do espetáculo ou da atuação, mas se dá no secreto. Naquele lugar que somente você e Deus se encontram. Não é onde as pessoas estão vendo, não é onde você quer reconhecimento, mas é onde você encontra com seu Pai. A oração nos ajuda e ela molda nosso coração. E é interessante a expressão quarto secreto no grego. A palavra quarto secreto no grego, aí, significa tameion. É interessante porque esse texto empregado, ele significa que o quarto secreto, ele é um depósito ou um local onde guardamos diversos tipos de riquezas. É interessante porque esse quarto, dentro da cultura judaica, era um local que não tinha nenhuma janela, não tinha nenhum contato com a luz do dia, ninguém podia ver, nem mesmo aqueles que estavam dentro da casa, porque ele tinha uma porta, ele permanecia fechado para poder conservar os alimentos. E Jesus está falando, entre nesse quarto, onde você deposita toda a sua riqueza, porque lá você encontrará a mais profunda e bela riqueza que se dá através da oração com o Pai. É dentro da oração que nós encontramos a mais bela riqueza, que é o contato íntimo e transformador com o Pai. Por isso que eu perguntei para vocês no início, qual a coisa mais importante da sua vida? Se a coisa mais importante da sua vida não for esse encontro íntimo e transformador diante do Pai, você precisa rever a sua fé. Concordo com Timothy Keller quando ele afirma que a oração é a vitória dos imperfeitos, daqueles que se entregam e dizem, sejam feita a tua vontade. Sim, a oração é a vitória dos imperfeitos que reconhecem e pedem que seja feita a vontade de Deus. Um dos momentos que nós mais mentimos na oração é quando nós oramos o Pai Nosso e dando um spoiler para a semana que vem e pedimos, Deus, seja feita a sua vontade. E muitas vezes nós relutamos, porque nós não queremos que Deus faça a vontade dEle. Nós queremos que a nossa vontade seja feita aqui na terra como no céu. Nós tentamos e ousamos lutar
de entrar nesse lugar de Deus. E a oração é esse campo, onde pessoas imperfeitas pedem para o Deus que Ele é perfeito e é soberano sobre todas as coisas, seja feita a sua vontade. É dentro do quarto secreto que nós podemos desfrutar uma amizade com o Pai. Se você perguntar para mim, Felipe, o que é oração? Oração é amizade, é relacionamento, é encontro com o Pai. E hoje você pode ter chegado aqui um pouquinho frustrado aqui na igreja. Principalmente quando nós falamos sobre encontro com o Pai. Hoje é Dia dos Pais. E nós celebramos uma data importante, né? E muitas vezes nós entramos dentro de uma comunidade de fé frustrados com esse campo. E principalmente quando nós chegamos dentro da igreja e vemos homenagens a respeito de pais. É interessante porque o texto bíblico ele vai falar exatamente de um pai que enxerga no secreto. O Henry Nouwen, que é um teólogo que eu gosto bastante, ele diz que as nossas frustrações paternas refletem no nosso relacionamento com Deus. As nossas frustrações paternas refletem na forma que nós conversamos com nosso pai. E muitas vezes nós chegamos na igreja e não conseguimos chamar Deus de Pai, porque nós tivemos uma péssima experiência. Nós tivemos contato com pessoas que nos frustraram, nos abandonaram, nos maltrataram, passaram diversos tipos de exemplos negativos para a nossa vida. Porém, o texto bíblico afirma que nós temos um Pai, um papai, alguém que nos ama. E a gente precisa compreender que Deus é esse Pai bondoso e amoroso que ama seus filhos. É nele que nós encontramos um Pai amoroso, perfeito, que nunca vai desistir de nós. Nós precisamos ter em mente que nós temos esse Pai bondoso, e esse Pai bondoso nunca frustrará os nossos planos. Melhor refazer um pouquinho essa forma, né? Porque um pai amoroso que nunca vai frustrar tem um sério problema. E Deus frustra bastante, tá? Então, Deus é esse pai que, quando Ele quer, Ele frustra. Então, esquece o que eu falei anteriormente, só foca aqui da parte final, tá bom? Então, nós temos esse pai que, de forma pedagógica, vai frustrar muitas vezes nossos planos. Mas é para nos corrigir, porque Ele nos ama. Nós precisamos que nós temos esse pai bondoso e amoroso, que nunca nos frustrará como o nosso pai terreno. Como esse pai que nos abandona. Nós temos um pai lá no céu que nunca nos abandonará. Embora você possa passar por uma situação caótica, você pode ter tido uma família totalmente destruída por conta do relacionamento com seu pai, nós temos um pai que Ele vai restaurar todas as coisas no final dos tempos. Ele vai nos levar para junto dEle. Ele nos ama, Ele tem o melhor para a nossa vida. E o melhor para a nossa vida é a presença íntima dEle. Então, ao orarmos, nós precisamos ter isso em mente, que nós temos esse Pai que conhece todas as nossas necessidades. Ele é o Criador do universo. Eu gosto muito, para fechar essa mensagem, de uma frase do pastor batista Martin Luther King, quando ele diz que é melhor uma oração sem palavras do que palavras sem oração. Sim, eu vou repetir novamente. É melhor uma oração sem palavras do que do que palavras sem oração. Nós temos um Pai que nos ouve até mesmo no silêncio. E você pode ter entrado aqui angustiado, aflito, abatido, com uma vida totalmente complicada. E você fala, Deus não tem sentido mais para a minha vida. Você tem um Pai que te ouve até mesmo no seu silêncio. Um Pai que sabe de cada uma das suas necessidades. Que a arrogância não seja o centro do nosso coração. Que a arrogância não seja o meio que nós vivemos a nossa fé. Muitas vezes, por conta da nossa arrogância, nós vivemos uma vida totalmente distante de Deus. Muitas vezes, por conta da nossa arrogância, por conta daquilo que nós sofremos com nosso Pai aqui na terra, nós queremos viver da mesma forma com o nosso Pai do céu. E o nosso Pai eterno nos chama, vem para próximo de mim. Aprendam sobre mim,
porque eu sou manso e humilde de coração, e assim você encontrará refrigério para a alma. Nós temos esse Pai que nos ama, que Ele é capaz de ressignificar todas as nossas dores e dar um coração novo. É isso que Jesus fala quando nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 16, que Ele transformará a nossa tristeza em dança. Ele tirará a nossa tristeza e dará um novo espaço para a alegria na nossa vida. E nós temos esse Pai que é capaz de fazer isso. Amém?